Hoje vamos descobrir quão bom é o pão e quanto custa saborear um pedacinho dele. Vambora! Eu sou Ira Soraya e estamos começando mais um episódio do podcast que te ajuda a ter mais vida através da alimentação. O pão está com a gente há milhares de anos. Ele foi determinante para alimentar batalhões e, com isso, ajudar na conquista e na formação de impérios e reinos. Foi o carboidrato que deu energia para tantas pessoas, acompanhando civilizações inteiras. E hoje ele está presente no seu café da manhã ou até no hambúrguer da madrugada. A origem do pão remonta a cerca de 10.000 a.C. Nessa época, já consumíamos grãos triturados misturados com água, criando uma espécie de mingau. Certo dia, alguém deixou essa mistura ao sol e, por fermentação natural, nasceu o levain, e daí o pão rústico. O primeiro pão assado em forno de barro foi feito no Egito há 7.000 anos, e a primeira padaria surgiu lá também. No Brasil, o pão começou a se popularizar no século XIX. Atualmente, o pão é o alimento básico que responde por cerca de 10% das necessidades energéticas da população global. Na Europa, o consumo médio é de 160 gramas por dia, enquanto no Brasil é de 63 gramas por pessoa, segundo a ABIP, a Associação Brasileira de Indústria de Panificação. Com a Revolução Industrial, o pão entrou para o fast food. As máquinas passaram a produzir pães macios, branquinhos e cheios de propaganda, batizados de o pão da modernidade. Assim surgiu o dilema entre a produção rápida e a longa fermentação, que é mais saudável, dando início à discussão entre pão integral e pão branco. Chegamos à era das dietas low carb e do glúten é o inimigo. O pão, que antes era sagrado, passou a ter reputação manchada. Hoje, o pão integral voltou com força. O fermentado naturalmente ganhou status gourmet e o pão caseiro virou até hobby. E ainda temos o pão sem glúten, que tenta competir, mas muitas vezes sofre um bullying danado. Do ponto de vista nutricional, além de ser fonte de energia, o pão pode ser rico em fibras, castanhas e sementes, que ajudam o intestino, controlam o diabetes e proporcionam saciedade. Claro, dependendo do tipo de pão. O pão branco, por exemplo, é como aquela pessoa que promete muito, mas no final te deixa na mão, fazendo você querer comer mais e aumentando sua glicose. Já o pão integral é o modelo consciente. Exige um pouco mais para mastigar, mas traz mais saciedade, beneficia a microbiota intestinal e mantém o açúcar no sangue estável. E o pão de fermentação natural? Esse não é só pão, é uma experiência, discreto, porém elegante. Para mergulhar nesse universo do pão de fermentação natural, convidei a Célia, gastrônoma e proprietária da Paneteria Tabac, especialista nesse assunto. Célia, como você começou a fazer pães? Afinal, você é fonoaudióloga de formação, certo? Certo. Bom, pão é paixão de infância. Nós, no interior de São Paulo, o pão era rotina. Todo dia, de manhã, no café, tinha pão. E nós dois, numa viagem no interior da França, comemorando 25 anos de casado, tem exatamente 15, eu e o Eduardo, tem exatamente 15 anos, resolvemos estudar um pouquinho de pães e começamos a fazer pães em casa, treinando nos desafios do preparo de um pão, que ele tem processos muito delicados e com muitas interferências. E aí resolvemos estudar e montar a Paneteria Tabac em 2013. Que legal. Isso é bom, porque vem com uma história aí, né, de toda
informação. E quais foram suas referências? Quais panificadores você admira hoje? Bom, nós temos muitos padeiros bacanas, né? Temos boas referências. Temos padarias bacanas no Brasil, mas a fermentação natural para o comércio ela é desafiadora. Então, nós acabamos nos restringindo muito a padeiros que fazem pães realmente de fermentação natural, né? Mas nós temos o Rogério Shimura, em São Paulo, que tem uma rede grande de padaria, que dá curso, que ministra. Então, assim, tem o Pedro Calvo, que também faz pães bacana. Mas a fermentação natural em Cuiabá é desafiadora, por causa do nosso clima e da umidade relativa do ar. Certo. A receita básica do pão é água, sal, farinha e fermento. Como pode haver tantos pães de fermentação natural, tipo focaccia, fogace, ciabatta, espelta, lodeve? A variedade, na realidade, a receita é básica para todas. Para todos os... Depende dos processos. Cada uma tem um processo. Então, de forma de descansar, forma de manipular, forma de assar, forma de pôr na forma, mas a base é farinha, fermento, sal e água para todos. Aí uns inclui o azeite, alguns grãos que vão. Então, assim, mas a básica é para todas. Interessante. E acaba que o visual e o paladar é outro, né? Sim, muda muito. Fermento biológico versus levain. Qual a diferença? Mas antes, vamos explicar o que é o levain, do que é feito, qual a proporção e quanto tempo ele pode durar. Bom, o levain básico, simples, que também é chamado de sordush e também chamado de pão de Cristo, e cada região tem o seu nome para farinha e água. Farinha e água fermentada em proporções de 1 para 1 e longo tempo. Então, você pega 100 gramas de farinha com 100 gramas de água e deixa ela descansar. Depois de um período, você tem que tirar uma parte, recompor de água e de farinha e deixar descansar. Tira uma parte. Então, agora, muitos estudos falam que o pessoal fermentava com batatinha, o pessoal antigo da região de sítios, né, de roça, punha batatinha. Tem regiões que começam a fermentar com abacaxi, tem regiões que começam a fermentar com ameixa. Então, tem o início, né, que seria uma água de ameixa com a farinha, uma água do abacaxi com a farinha, a água da batatinha com a farinha. E muitos colocavam sal e açúcar nesse processo. Nós não. O levain é farinha e água em proporções iguais e em tempo longo. E quanto tempo dura o levain? Se você cuidar dele todo dia, é para o resto da vida. Mas ele tem que ser cuidado todo dia. Então, o nosso levain, a gente brinca, né? Ele já tem 12 anos. Mas é só uma forma de brincar, porque todo dia ele se renova. Você tira parte dele e repõe. Legal, que legal. Farinha para o levain. Existe uma farinha ideal? Olha, ideal sempre tem. Mas a gente precisa entrar na realidade nossa. Então, qual é a nossa realidade? Qual é a sua realidade na hora de preparar um levain? É a farinha que você vai ter no supermercado, né? Com o maior índice de proteína possível. Então, tem dentro da classificação nutricional da farinha, né? Tem lá a proteína. Então, nós precisaríamos ter proteína 12% para ser uma farinha forte. Mas nem sempre é viável. As nossas farinhas são em média 7, 8. Mas com carinho e com cuidado você consegue fazer um bom levain. Com essa farinha? Com essa farinha nossa do supermercado. A próxima pergunta é exatamente isso. Como identificar o melhor
a melhor farinha, que a gente sabe que tem essas classificações tipo 00, 01, né? Tem a farinha do trigo moído à pedra. O que diferencia uma da outra? A farinha moída à pedra, ela tem uma granulação mais grossa. Então, o pão fica mais rústico. Quanto mais fina a farinha, então aí vem o 00, 00. A farinha 000, ela é mais para bolos e bolachas. A farinha com menos zero é uma farinha mais forte, que é para pães. Então, na realidade, no Brasil, a gente olha o valor nutricional e vê a questão da proteína. A proteína, quanto maior a proteína, melhor a nossa produção do glúten para ter um pão de fermentação mais longa, que não, vamos brincar assim, que não desanda, que ele não perde a sua força na hora do crescimento. O glúten faz toda a diferença aí, né? Faz toda a diferença. E tem outras farinhas também, né? A cevada, a espelta. Farinha de aveia, farinha a espelta, que é uma farinha mais rústica, o centeio, a farinha de trigo sarraceno. Só que essas farinhas têm menos glúten. Então, normalmente, os pães não têm força de crescimento, ficam pães mais baixos e mais densos. Então, o Brasil tem um pouco de dificuldade de paladar para esse tipo de pão. A Europa tem muito. Então, o alemão, por exemplo, ele usa muito espelta, né? O Japão, ele usa o trigo sarraceno para o macarrão, que não precisa ter muita rede de glúten. Então, a gente vê que depende muito das regiões. E nós moramos num estado que temos muito mais cultura de outros hábitos alimentares do que pão. Sim, é um desafio maior aqui, né? Isso. Algumas padarias importam trigo da Europa. Qual a diferença entre as farinhas brasileiras, europeias e até argentinas? Bom, como no Brasil nós temos uma maior plantação de trigo, soja, cana, nós temos pouca plantação de trigo, né? Então o Brasil acaba tendo um pouco de dificuldade na produção da farinha, ser uma farinha muito especial, porque tem tantas interferências, o solo, o clima, a venda. Então, o Brasil não ficou um país com referência de trigo. Então, eu acredito que isso interfira muito, né, em relação a ter uma farinha de muita qualidade. Mas nós temos vários lugares. Tem no Rio Grande do Sul muito, no Paraná. Aqui em Goiânia, uma região de Goiânia tem uma plantação boa e que faz uma farinha bem bacana. Então, assim, nós temos lugares de farinhas boas, mas a gente acaba usando muito a importada pelo fato de outras regiões serem grande referência de plantação de trigo. Depois de quanto tempo um pão é considerado de longa fermentação? Bom, pão tem fases. O primeiro, você faz o primeiro batimento, que é a primeira manipulação, a massa precisa descansar. Depois você faz um segundo movimento com a massa e ela precisa descansar. Então, a gente pede, em média, de 4 a 6 horas para cada pão. Tem pães de 12, tem pães de 24. Isso também vale para as pizzas? Vale, porque pizza de fermentação natural, você pode bater a massa de manhã para assar ela à noite. E ela tem esse descanso, mas para isso nós precisamos de uma boa farinha, para ela resistir ao clima de Cuiabá e à umidade relativa do ar de Cuiabá. Entendi. Isso interfere na qualidade, né? Tá certo. Todo pão com fermento natural é um sourdough? Sim, a única coisa é que o pão de fermento natural, ele pode ter aditivos também, aditivos de corretivo de farinha, aditivos de conservante, de corante. Agora, o pão artesanal de fermentação natural, não. O pão artesanal de fermentação natural, ele é
Só farinha, fermento, sal e água, sem nada de aditivos. Isso é importante porque a gente está sempre falando dessa questão de adicionar aditivos químicos nos alimentos, nos produtos, né? E eu sou essa defensora do alimento sem adição de aditivos, né? Então, essa coisa que você está contando aqui é importante. Eu acho que a gente pode também falar uma coisa aqui que eu estou vendo ao longo da conversa, que é que Sordo e levain são sinônimos. São. Isso é importante, que talvez nem todo mundo saiba. Lugares no mundo. Então, cada país tem um nome para o seu fermento, que é a farinha e a água, que tem identidade do local. É igual o pão francês nosso, que cada lugar no Brasil ele tem um nome. Sim, né? Então, é o mesmo pão. Então, levain é um nome mais conhecido na Inglaterra. Na França. Na França. É na Inglaterra. Bom, em relação aos utensílios, Célia, o uso do baneton faz diferença na fermentação? Primeiro, o que é um baneton? Baneton é uma forma, né, que você usa para descansar a massa. E, na realidade, você pode descansar a massa em qualquer lugar. Qualquer vasilha que você coloque, que deixe ela descansando, e depois você põe no forno para assar. Então, o baneton, ele dá um formato, né? Ele tem um formato específico para aquela massa. Então, tem baneton alongado, mais comprido, tem uns mais arredondados. Então, na realidade, é uma forma de descanso da massa. Daria um charme a mais aí para o pão. E sobre a sova? Vamos falar sobre sovar ou não, o ponto de véu. É extremamente importante. A massa, nesse processo, a hora que você tem o ponto de véu, você viu que realmente o pão deu o sinal que ele vai crescer. Porque a farinha atingiu, né, o ápice dela de força do crescimento da massa. E a alveolagem? Como deve ser a ideal? Os buracos, né? Alvéolos são os buracos na massa. Como deve ser? Na realidade, os buracos remete que você deixou o pão incorporar ar. Então, toda forma que você manipula a massa, você está incorporando ar. Quanto mais ar você incorporar na massa, a possibilidade de ter mais alvéolos é maior. E no Brasil nós não temos uma rigidez de observação dos alvéolos. Você viu, tem alvéolo, é uma fermentação que entrou ar, mas eles precisam ter, nas classificações europeias, eles precisam ter uma singularidade, eles precisam ter os buraquinhos todos muito parecidos e remeter ao processo que ele foi bem manipulado e no tempo certo, na forma correta e nas dobras corretas, porque tem todo esse processo que eles têm essa exigência, né? Em relação ao uso do sal, deve ser adicionado antes ou depois? Bom, aqui na paneteria a gente só põe ele depois. Ele é importante, mas hoje a gente sabe que a gente está usando uma porcentagem muito menor de sal, porque o sal, ele é só um realçador de sabor. Então, você pode colocar uma porcentagem maior. As receitas anteriores eram 2%, a gente põe 1,5% hoje, que é o suficiente. Você realça o sabor, você não precisa salgar o pão. Então, a gente consegue diminuir. E a crosta? Como formar aquela crosta bonita no pão de fermentação? Algumas características são importantes para o processo final, né? Alguns fatores. Pão, para ter uma crosta, ele precisa ter um forno com uma temperatura acima de 200 graus, ele precisa ter uma forma quente. Então, eu tenho uma pedra, você em casa pode pôr uma panela de ferro, que você dá esse aquecimento para a massa. E tem que ter vapor. Então, em casa eu não tenho um forno com vapor, mas eu posso borrifar uma água que a crosta também fica. Então, eu preciso ter muito calor, uma forma muito aquecida e vapor. Célia, quando você fala de pedra, pode ser uma forma de pedra
de ferro ou de pedra-sabão também? Sim, Então, assim... A gente vê pizzas, né? Sim, assada, E aqui nós assamos na pedra, porque a pedra do forno que eu uso, apesar dele ser elétrico, é uma pedra vulcânica. Então, você coloca o pão e ele sai com todas essas características. Eu ia falar agora do forno. Precisa de forno especial, vaporizador, ou é bom usar um forno holandês, aquela panela alta de ferro? Parece que não, né? Não, a panela alta de ferro é importante num forno em casa, né? Então, assim, um forno residencial, nem todo mundo tem um forno muito quente. Então, a panela ajuda a manter esse aquecimento. Você aquece a panela antes, põe a massa para crescer depois e põe no forno bem quente e com um vaporizador. Deixa eu só entender, você falou que pode borrifar água. De tempos em tempos eu abro o forno ou é só na hora que eu vou começar? Então, você dá o primeiro, é o start, né? Você dá o primeiro, a borrifada, você põe o pão, faz o corte, põe o pão e borrifa. Se você viu que a crosta não ficou do seu agrado, você abre o forno mais uma vez e borrifa mais uma vez. O meu forno, ele tem uma distribuição muito grande no forno todo, então é mais fácil. Agora, em casa, a gente consegue ter essa possibilidade de borrifar. Borrifar essa água, né? Bom, os cortes da massa. Qual a importância estética desses cortes finais? Bom, para dar a pestana, eu tenho que cortar. Para levantar aquela bordazinha crocante, é só com o corte. E qual que é a função do corte? É também eliminar um pouco desses gases que formam na massa. Então, a hora que você corta, você está ajudando a eliminar esses gases. E a história diz que todo corte é a identidade do padeiro. Então, o padeiro tem a identidade dele no corte da massa do pão. Que legal. Então, sempre ele vai fazer o corte igual, ou muito parecido, né? Como uma assinatura. Tá certo. Em relação aos benefícios de longa fermentação, é verdade que melhora a digestibilidade, engorda menos? Bom, digestibilidade sim, ele melhora porque ele é mais saciável. Agora, engordar é a quantidade, né? Nós não podemos comer muito. A comida, na realidade, é para ser apreciada, né? Claro, mas quando você fala que melhora a saciedade, obviamente você come menos e com isso você vai ter um efeito de engorda também menor, né? É isso. Erros dos iniciantes. Quais os principais problemas dos padeiros iniciantes nesse tipo de pão? Bom, o pão, como ele tem todas essas interferências, pão para fazer em casa, ele tem a interferência da umidade relativa do ar, ele tem a interferência do calor, ele tem a interferência do forno, ele tem a interferência da farinha, ele tem a interferência da água que você usa. E da técnica da pessoa. Bom, aí vai. E o padeiro que está fazendo, a pessoa que está manipulando o pão tem que ter paciência, paciência, paciência e paciência. Então, assim, porque o pão ele tem processos, você não consegue antecipar. Se você não respeitou o processo, você vai ter que pôr os aditivos de aumento de volume, de aumento de densidade, se quiser ter um tempo de espera para consumir, tem que pôr o antifúngico. Então, a gente tem todos os fatores. Então, assim, pão é uma maravilha, mas tem que ter paciência para fazer. Pegar a receita, treinar uma vez, a primeira, a segunda, a terceira, mas às vezes depois de 12 anos igual a gente, também acontece de dar errado. É claro, sempre pode acontecer, né, gente? É viável como uma fonte alternativa de renda, Célia? Lembrando do Milen Cortaz, aquele ator que vendeu pães na pandemia e abriu uma padaria em São Paulo, né? Como começar um negócio? Eu acho que o primeiro fator é gostar. Porque você para desempenhar um papel, você tem que gostar, depois você vai estudar muito, né? Sempre. Eu acredito que qualquer coisa que nós vamos fazer, nós precisamos estudar e precisamos ter identidade
com aquele que você está fazendo. Você como nutricionista, olha a identidade e o tanto que você estuda. E para ser padeiro também, para montar um negócio. Então, eu acredito que esse ator fez as duas coisas, né? Ele gosta e ele estudou. Dá certo? Dá. Então, assim, desde que você se empenhe. Claro, como tudo, né? Qual a sua forma preferida de consumir pão? É numa tosta, um sanduíche, com manteiga ou geleia? Bom, eu sou super suspeita, né? Porque eu adoro pão. Mas o pão do dia a dia no café é o pão francês. Mas eu acho que tudo tem que ser comedido, né? Então, assim, o pão é uma vez por dia no café. Né? Não precisa ser todas as refeições com manteiga. Quais suas padarias prediletas em diversas cidades? Eu tenho a Compânio, em Belo Horizonte, que é maravilhosa. Tem um pão de chocolate maravilhoso. Tem a Pão, em São Paulo, que é a padaria artesanal orgânica. E tem o Pão Artesanal em Piracicaba, que é da Simone, que também está fazendo pães maravilhosos. Olha, que legal. Já fica aí as dicas dessas padarias, gente. Bom, nós vamos fazer um preparo de um pão francês de fermentação natural. Aqui eu fiz o mise en place, que eu separei os ingredientes todos que vamos usar. Farinha branca, farinha integral, o fermento natural e o sal. E a água e aqui os grãos. A base para a porcentagem é para cada 1 quilo de farinha, nós usamos 300 gramas de fermento natural, 15 gramas de sal e 600 gramas de água gelada. A farinha branca corresponde a 60%, então 600 gramas. A farinha integral, 400 gramas. O fermento natural, como eu já disse. Então, agora eu vou pesar a água. Pesamos 600 gramas de água. E vamos começar a incorporar todos os ingredientes na maceira. Então, eu começo, se for em casa, também pode, mas o ideal é, se você fizer em casa, é fazer uma porção menor, porque para dar a rede de glúten é mais difícil. Eu começo com a água na maceira, depois eu venho com o fermento na maceira. Agora eu incorporo as farinhas, as duas. E vamos bater por aproximadamente de 5 a 8 minutos. Na velocidade lenta, como se a gente estivesse fazendo na mão também é mais lento. Na hora que ativa o glúten, que ela vai num processo um pouco mais rápido, inclusive na mão, porque melhora a elasticidade. Agora que a massa tomou um corpo, que ela já está com todos os ingredientes bem manipulados, eu coloco sal e vou aumentar a manipulação. Ela vai aumentar. Olha lá. A gente vai percebendo, eu vou abrir aqui, mostrar para vocês, olha. Ela já começou a tomar mas está rasgando. Quando ela começar a alongar sem rasgar, é que o glúten começou a ser ativado. Então, agora nós vamos fechar, ligar novamente, e eu vou incorporar um pouquinho de água, porque ela está um pouquinho seca. Bem pouquinho, só para dar um brilho na massa. Já mudou completamente, ó. Ainda está rasgando, mas ele já está elástico, está começando a dar o ponto de véu, ó. A farinha já está ativada aí, ó.
Mais um pouquinho a massa tá boa. Olha como o movimento da massa mudou. O glúten já está alongado, nós podemos tirar, já está mostrando que a massa está no ponto certo. Aqui, ó. O glúten ativado. Então, vou tirar, vou pôr ali na... E o que a gente faz agora? Incorpora o ar. Então, você dobra, dobra, dobra. Então, o glúten é isso, olha a rede. A farinha, a massa está bem elástica. Isso é a sopa, né? Aqui, ó, eu já estou preparando a massa para o descanso. Agora ela descansa até dobrar de volume. Ela vai ocupar essa vasilha inteira. E toda hora eu venho aqui e faço as dobras para incorporar ar. Aí que vem os alvéolos. Então, eu vou incorporando o ar e vou deixando ela descansar. Aqui, ó, o ar já começou a incorporar. Olha aqui a bolinha aqui, ó. Então, a massa já tá bem, mas esse processo só está assim por causa do levain, que já está ativado. Então, agora é só o descanso da massa. A massa descansou 3 horas. Agora eu venho, corto. E vou pesando a proporção. O único jeito que nós conseguimos dar padronização aqui na padaria é cortando todos no mesmo tamanho. Aí você enrola, fecha cada um na sua costura, manipula, umedece e deixa descansar até ele dobrar de volume. Aqui está o pão assado. Gente, que espetáculo foi esse? Quanta informação! No fim das contas, o pão sempre encontra um jeito de voltar ao estrelato. Seja na torrada com manteiga, no pão de alho do churrasco ou no famigerado pão com ovo, que continua firme e forte. E agora você já sabe escolher, né? Mas lembre-se, consulte um nutricionista para saber a quantidade ideal de pão para a sua dieta. E vamos combinar o cheiro deste pão assando nesta cozinha. Isso sim deveria ser patrimônio da humanidade. Gostou do episódio? Compartilhe com aquele amigo que é apaixonado por pão. E se quiser saber mais, vamos continuar a conversa nos comentários. Um beijo nutrido com cheirinho de pão para você.